prazer te Bom, receber. Keila, prazer é todo meu. Doutor, é isso mesmo, é uma das mais simples, não é? A cirurgia em si, ela é bastante simples. O que vai determinar a complexidade do processo anestésico é a idade do paciente. Porque geralmente se faz a cirurgia na criança pequena. E aí você não consegue fazer com uma anestesia local. Eu já ia te perguntar isso. Quer dizer que quando a gente... Você percebe que a criança... Porque tem algumas coisas de antigamente, doutor, não sei se eu vou falar, que a mãe colocava um negocinho já aqui no filho, ou colocavam, quando via que já era de abano, recém-nascido, mesmo no menino, colocava uma faixa que diziam que o negócio ia voltar para o lugar. E daí muitas pessoas fizeram isso. Outras não fizeram. Às vezes até na hora de colocar a faixinha já dobrava a orelhinha e tal. Esse tipo de procedimento, quando a criança é pequenininha, pode ajudar mesmo a resolver esse problema na necessidade de cirurgia e pode agravá-lo também? Olha, tudo vai depender de como é a conformação dessa orelha. Realmente, aquela orelha que é de abano ou tem uma cartilagem realmente bem torta e saindo da região da cabeça... Não há faixinha que resolva. Não vai ser uma faixinha que vai resolver. E o que acontece? Quando é uma pessoa adulta, você faz essas... Porque a cirurgia em si ela é muito simples. Então, numa pessoa adulta, você faz até com anestesia local. Anestesia local, doutor? Sim. Numa pessoa adulta, você faz uma anestesia local e faz a cirurgia, a pessoa opera e vai embora. Na criança pequena, essa criança pequena não vai deixar você dar uma anestesia local somente. Então, aí já tem a necessidade de ir para o hospital e fazer o que? A gente usa uma máscara com gás e a criança dá uma dormida. Você faz também a anestesia local, só que junto com o anestesista você faz uma sedação nessa criança para ela se comportar, para ela ficar quietinha, até para ela não traumatizar, senão ela não deixa você fazer. Doutor, quando você fala em criança, nós podemos falar que essa cirurgia pode ser feita a partir de quanto tempo de vida? Geralmente é feita na idade pré-escolar. Geralmente após os 5 anos de idade, a orelha já está formada. Então é melhor esperar um pouco mesmo, né, doutor? Sim, geralmente a partir dos 5 anos de idade. Os riscos também são pequenos, né, dessa cirurgia, doutor? Não, a cirurgia em si, o risco é muito pequeno. O fato de você fazer numa criança pequena, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter uma anestesia. Então, mas uma criança com 5 anos, ela já comporta bem perante uma anestesia. É diferente de uma criança com 1 ano, 6 meses, que aí realmente é uma criança muito pequena, passa a ser um processo anestésico um pouco mais arriscado. Doutor, a cicatriz, ela é muito visível? A cicatriz de orelha de abano é uma cicatriz que realmente não incomoda, porque a cicatriz fica atrás da orelha. Então, quem opera não consegue enxergar a cicatriz. Então, não é uma cirurgia que a cicatriz incomoda o paciente. E, doutor, eu já ouvi dizer que demora muito que tem que usar, depois de adulto, criança eu não sei, depois você me explica, mas de adulto que a gente tem que ficar um tempão com a faixa, como se fosse aquelas faixas de balé, né, de bailarina, para poder assentar direitinho e não ter problema. Esse muito tempo é quanto? Não, o que acontece é o seguinte, no momento que você fez a cirurgia, você leva pontos. Então, o que acontece? A faixinha mais, e até principalmente na primeira semana, e depois da primeira semana, principalmente na hora de dormir, para não acontecer da pessoa enroscar a orelha em algum lugar da cama, no travesseiro e romper aqueles pontos. É só mais por causa disso. Mas aí naquele momento que já cicatrizou, você pode parar de usar a faixa. Então daí o que? Dá uns 15 dias, doutor? Geralmente 1 semana com a faixa e mais umas 3 semanas para dormir. Doutor, e o problema pode voltar? O que acontece é que tem pessoas que têm uma cartilagem muito frágil e dependendo da técnica que você utilizar, ela pode abrir novamente. Olha Mas só. aí você, nesses casos de orelhas mais fragilizadas, você tem uma técnica cirúrgica para evitar que ela volte. Tem algumas fotos que a gente separou, doutor, até para você falar um pouquinho, quero que você que está em casa preste atenção também. Olha ali, doutor, aquela foto. Aquela é uma orelha de abano tradicional? Sim, é uma orelha de abano, bem de abano. Se você reparar na foto, a orelha do lado esquerdo ela é mais proeminente do que a orelha do lado direito. É verdade. Doutor, é verdade que quando a gente usa muito cabelo atrás da orelha, vai fazer algumas coisas que a gente faz, vai fazendo com que ela venha mais para frente? Não, então, isso é um pouco de mito, é isso que eu estou falando. A orelha que ela é de abano, você pode prender ela com durex, você pode prender o cabelo do lado ao contrário, doutor, que ela não vai melhorar. Aquela ali está bem grande, né, doutor? Então, e o que acontece, você vê, a menina, ela acaba tendo o cabelo comprido, dá para dar uma disfarçada. Então ela consegue esconder a orelha de abano. Já o menino que usa o cabelo mais curto, essa orelha proeminente, que é a orelha de abano, ela acaba chamando mais atenção.
E realmente é uma cirurgia bastante simples e que evita alguns complexos depois no paciente. Por isso que é legal já fazer quando é criança, né, doutor? Justamente, porque assim, nessa faixa de 5, 6 anos de idade, as próprias crianças não têm noção do que é uma orelha de abano. Então não tem o quê? Não tem o bullying. Não perceberam ainda. Isso, eles não perceberam. Então não tem o bullying, não tem a criação de apelidos maldosos. Por isso que é sempre indicado fazer a partir dos 5, 6 anos de idade. Doutor, você desculpe minha ignorância, mas o que tira da orelha da gente para a orelha voltar ao normal? Tira alguma coisa? Tem alguma coisa que faz ela ficar assim, que daí na hora da cirurgia tira? O que acontece? A gente tem essa região que é a hélice e anti-hélice. Tá. E a gente tem essa parte de dentro que empurra a orelha para frente, que é a concha. Então, o que acontece? Às vezes a orelha de abano é você fazer a confecção da hélice ou anti-hélice, e às vezes é você diminuir a concha, que joga a orelha para trás. A concha é essa então parte às vezes de dentro. essa parte de dentro é que faz com que a orelha Isso, fique porque às vezes a paciente meio desproporcional. Tem aquela orelha de abano, que a orelha é totalmente reta e aberta, como apareceu ali. Tá. E tem aquela orelha de abano, que ela tem essa configuração da hélice, da anti-hélice, mas ela tem a concha que joga tudo isso para frente. Então o que você tem que fazer? Você tem que prender a orelha para trás. E no caso, quando é essa parte de dentro grande, daí tira uma parte, tira um pedaço? Você pode tirar uma parte, você pode rodar. É isso que eu estou falando. Quando a cartilagem é muito mole, você tem que ressecar um pedaço dessa cartilagem e fixar, porque senão ela volta. E doutor, é hereditário? Não é que hereditário. Hereditário é aquilo que o pai tem, o filho vai ter. E é isso mesmo mas que eu é quero familiar. Saber, Então, vamos supor, uma pessoa que tem orelha de abano, às vezes ele vai ter 5 filhos, 3 vão ter orelhas de abano e 2 não. Não é necessariamente uma regra, mas pode acontecer. Sim, mas acontece com mais frequência. Geralmente, naquele pai que tem orelha de abano, é comum os filhos acompanharem a orelha. Doutor, e tem alguma contraindicação essa cirurgia? Não, contraindicação não tem, não. Desde que todos os exames dos pacientes estejam bem. Dentro da normalidade, da parte laboratorial quanto da parte cardíaca, pulmonar, não tem problema nenhum. E eu falava de preço, doutor, porque todo mundo sempre diz que os preços são mais acessíveis para essa cirurgia, até por conta de ser uma cirurgia menos complexa. É isso mesmo? O que acontece é isso que eu estou te falando. Você pega um adulto, você consegue fazer essa cirurgia a nível ambulatorial, no próprio consultório, só com anestesia local. Então, ela fica bem mais barata do que quando você vai para um hospital, que aí você tem que pagar o hospital, tem que pagar o anestesista. Então, na criança pequena, a cirurgia fica um pouco mais cara. Porque tem todo o procedimento médico, né, doutor? Isso. Agora, às vezes também, você consegue essa cirurgia pelo próprio convênio médico. Olha só. Você, com laudo psicológico, psiquiátrico, você pode comprovar que está tendo problema para a vida dessa criança devido ao bullying que ela está sofrendo. E a orelha de abano é uma deformidade congênita. Então pode acontecer de você consegue essa cirurgia pelo próprio plano de saúde. Não é só estético, né, doutor, na verdade, né? Não é estético, porque acaba abalando o psicológico da criança. Pra gente é estético, vai ficar melhor e tal, mas para a criança, por exemplo, não é estético. Então você tem tudo né? aquilo envolvendo a vida da criança, então com isso o convênio também acaba liberando a cirurgia. Olha, eu acho que é legal para você saber que independente da idade, você pode ter uma vida melhor e gostar mais de você. Então, para essa cirurgia eu vou gastar, gasta. Mas pelo menos você economiza para você se sentir melhor. Mesmo você que já está mais velho, que fala, mas eu vou fazer isso agora, depois de velho, não tem idade para isso. O importante é que você se sinta bem, né, doutor? Não, lógico, tem muitas pessoas que vêm operar na fase adulta. É comum isso. Eu também já ouvi mais até do que de criança. Achei que não podia nem fazer quando era muito criança. Não, faz sim. Hoje... Dá mais trabalho, mas dá para fazer. Geralmente, esse pai que tem orelha de abano, como ele teve toda a história dele, de já sabe que vai ter problema, né? Que mexeram com ele. Então, quando ele tem um filho com orelha de abano, ele já procura operar nessa idade pré-escolar, que é 5, 6, 7 anos de idade, para evitar que a criança tenha os mesmos apelidos que ele teve. Olha, doutor, tem o site do doutor Luiz, que é institutoana.com.br, está aí na tela para você. Você pode, lá tem o telefone direitinho, mais sobre o trabalho do doutor, você pode marcar a tua consulta. Você se sente incomodado com esse problema? Você vai saber direitinho, passo a passo para o teu filho, até para você que já é adulto, para você entender melhor de que o mais importante é que você se sinta bem. institutoana.com.br. Doutor, obrigada, viu? Obrigado você, Obrigada por você Keila. estar aqui com a gente.